Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana e hoje eu vou falar um pouco sobre a industrialização no mundo, sobre esse espaço industrial mesmo no mundo, tá certo? Então, vocês sabem que o nosso último assunto foi urbanização e posteriormente esse assunto de urbanização a gente vai trabalhar um pouco com industrialização, né, que são dois assuntos muito importantes e complementares, né? O urbano são as cidades, o processo de crescimento dessas cidades e que foi ocasionado primordialmente, né, e primeiramente por esse processo de industrialização, tá certo? Então, eu vou acompanhar a partir do slide aqui, vou ler e explicar para vocês, tá certo? Como acontece esse processo de industrialização e o porquê, né? Então, vamos lá. A industrialização consiste em transformar um determinado espaço geográfico a partir da construção de indústrias e de empresas que podem estar diretamente ou indiretamente interligadas a essa indústria. Tá certo? Exatamente isso. A indústria ela vai transformar aquele espaço onde ela está inserida. Vai trazer novas empresas que, no caso, são dependentes da indústria. Vai trazer novas moradias para as pessoas que trabalham e precisam residir ali. Então, o espaço geográfico ele acaba se transformando para atender a indústria. Vamos lá. Esse fenômeno humano é importante porque provoca profundas alterações socioespaciais, tanto acelerando a urbanização e o êxodo rural. Foi o que eu acabei de dizer, há essa ligação entre a urbanização e a industrialização. Por quê? Porque foi a partir das indústrias se instalando nas cidades que as pessoas saíram do campo, né, para morar nelas. Então, houve esse processo acelerado de êxodo rural. Então, quando se aborda a questão de industrialização mundial, fala-se de um processo que se manifestou de forma desigual. Por que desigual? Porque, principalmente os países mais ricos, os países que, no caso, possuíam capital resguardado, conseguiram se industrializar. Aqueles países que não possuíam, e principalmente as colônias, né, como o Brasil, por exemplo, não conseguiram se desenvolver de imediato. E isso foi um atraso para os países e que se reverbera até hoje. Então, enquanto os países de industrialização clássica, ou seja, tradicional, desenvolveram-se tecnologicamente, a partir de meados do século XVIII e ao longo do século XIX, os países de industrialização tardia, como o Brasil, por exemplo, vivenciaram esse fenômeno apenas no século XX, como nós sabemos bem aqui no nosso país, essa é a nossa realidade. Então, há essa diferenciação de países ricos, que começaram a se industrializar primeiro, né? De países subdesenvolvidos, pobres, que começaram a se industrializar depois. A Inglaterra foi o país que primeiro se desenvolveu nesse sentido, na chamada Primeira Revolução Industrial. Antes disso ocorrer, eram conhecidos apenas artesanato e manufatura, não existindo um processo produtivo sistematizado, como, no caso, nós temos nesse processo de industrialização. Na primeira Revolução Industrial, as técnicas baseavam-se na operação de máquinas a vapor através da queima do carvão, cuja fonte de energia, né, como eu já disse, era o carvão, e essa etapa ocorreu na Europa, onde provocou profundas alterações nos espaços das cidades, que passaram a crescer de forma acelerada. E vocês acham que esse crescimento era de todo bom? Não. Por quê? Porque trouxe problemas também urbanos, né? Trouxe problemas na questão do saneamento básico, da moradia. As pessoas não possuíam moradia de qualidade, às vezes nem possuíam moradia. Tinham muitas pessoas na cidade, essas cidades ficaram abarrotadas, sem ter onde realmente acomodar tantos seres humanos. Então, já na segunda Revolução Industrial, né, a primeira, vocês sabem, aconteceu na Inglaterra, na Europa, onde se teve uma expansão, digamos, das cidades inicialmente lá, foi considerada industrialização clássica, tradicional. Depois nós temos a segunda Revolução, né, onde a tecnologia realmente foi que despontou na frente. Um novo ciclo de inovação, onde o petróleo tornou-se a principal fonte de energia e não mais o carvão, como era na primeira Revolução Industrial. Algo que ocorreu até hoje, mesmo com as inovações industriais posteriores. A mão de obra passou a ser mais qualificada e especializada, uma vez que as formas de produção tornaram-se mais complexas. Quando nós falamos do modelo fordista, nós estamos falando de uma produção em grande escala, né, para atender mais pessoas e assim o dono da produção ter um maior lucro.
como nós sabemos. A terceira revolução, né, que ocorreu já a partir de meados do século XX, ela é tida como uma técnica científica e informacional que o nosso querido Milton Santos nos diz, né, onde não se trabalhava apenas com a técnica, né, em si, com o maquinário, mas trabalhava com a ciência e também com a informação, né? A informação é o principal, digamos que, modelador dessa revolução, tá certo? Uma informação mais rápida, mais acelerada, tá certo? Que é o que nós possuímos até hoje. Dizem que nós já passamos dessa revolução, né? Mas é o que nós temos. Então, vamos lá. Esse processo de desenvolvimento ainda se encontra em curso. Ele é responsável pela informatização das sociedades e pelo desenvolvimento de transporte, comunicação, biotecnologia e informação. Com isso, as chamadas multinacionais ou empresas globais conseguiram se disseminar pelo mundo, propiciando a industrialização também de países subdesenvolvidos, que antes disso produziam apenas matérias-primas para as nações desenvolvidas, né? Isso aí a gente já está cansado de saber, a gente é só olhar o retrato do nosso país, onde considerado, claro, um país subdesenvolvido, onde produzimos matéria-prima realmente para os países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, como os países europeus, por exemplo. Nesse contexto, fala-se do encurtamento das distâncias e da aceleração das atividades. Dizem que há uma compressão do espaço-tempo. Por quê? Porque, no caso, com o processo de globalização, né, onde tudo está interligado através da tecnologia, através da informação, teria uma maior proximidade com os outros locais do mundo, com os outros países do mundo. Por isso, esse encurtamento, devido a essa informação mais rápida, né, que nós temos. Então, vamos lá. Então, no caso, o Fordismo foi substituído agora pelo Taylorismo. O Fordismo é aquela produção em grande escala, né, como eu falei para vocês. Já o Taylorismo não vai ser mais a produção em massa, em grande escala, e sim conforme a demanda pelas mercadorias. Ou seja, aquela empresa precisa de 1.000 automóveis, então eu vou produzir apenas 1.000 automóveis. Eu não vou produzir 2.000 e esperar vender. Não, eu não quero produzir mais em grande escala como no Fordismo. Agora eu quero produzir o que me pedem, tá certo? O que eu realmente vou vender, para não estragar meu material, o meu dinheiro. Então, isso é o Taylorismo. Esse novo modelo da terceira revolução industrial, ok? Então, como reflexo do desenvolvimento industrial, nós percebemos que os países considerados desenvolvidos são justamente aqueles que primeiro se industrializaram. Isso aí é muito óbvio, né? A gente consegue observar bem direitinho que os países que primeiro se industrializaram são os chamados países desenvolvidos hoje. Com isso, seus espaços geográficos, né, sociais, apesar de ainda apresentarem contradições, desigualdades, são mais modernos em relação aos países periféricos ou aqueles países que são chamados em desenvolvimento. Além disso, mesmo com as grandes multinacionais se espalhando por todo o mundo, são os países ricos que abrigam suas sedes, sobretudo as cidades globais como New York, né, Nova York e Londres, e domina as principais formas de tecnologia, biotecnologia, nanotecnologia. Então é isso. A principal diferença que a gente vai tirar da aula de hoje é: os países desenvolvidos são aqueles que primeiro se industrializaram, que as suas cidades primeiro se industrializaram. Os países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, como queira, são aqueles países que se industrializaram depois, já a partir do século XX, com a terceira revolução industrial. Tá? Quando a gente consegue diferenciar o Brasil, por exemplo, dos Estados Unidos, então a gente consegue perceber essa diferenciação de países industrializados, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, como eu acabei de falar para vocês, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido bem essa diferença, e espero que também tenham entendido a questão do espaço geográfico, que ele é transformado quando a indústria chega ali. As pessoas buscam por trabalho, por moradia, mas acabam ficando sem isso desde o começo da primeira revolução industrial. Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp ou no Instagram. E um grande abraço. Tchau, tchau!